It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here, Neil. Você já parou para pensar que histórias você conta da sua história? O que você anda falando sobre você por aí? Nada melhor do que começar com uma história essa conversa. Havia um barqueiro que transportava pessoas de um continente para uma ilha mágica. E vinham pessoas de diversos lugares para passar uma temporada nessa ilha mágica. Um certo dia, o barqueiro apanhou uma senhora que lhe fez a seguinte pergunta: Barqueiro, como são as pessoas da ilha mágica? E o barqueiro respondeu com uma outra pergunta: Senhora, como são as pessoas do lugar onde a senhora mora? E a senhora respondeu: as pessoas de onde eu moro, elas são insuportáveis. Eu não gosto delas. Elas realmente me fazem muito mal. E eu estou querendo passar uma temporada na Ilha Mágica justamente para me ver livre delas. O barqueiro então disse à senhora: lamento muito, mas você não vai gostar da Ilha Mágica. Passados dias, uma outra senhora entrou no barco para ir até a Ilha Mágica. E ao barqueiro fez a mesma pergunta: Barqueiro, como são as pessoas da Ilha Mágica? E o barqueiro então respondeu: Minha senhora, como são as pessoas do lugar onde a senhora mora? E a senhora disse ao barqueiro: as pessoas são maravilhosas. Eu amo as pessoas de onde eu moro. E realmente estou muito satisfeita com na relação com elas. Eu vou passar uma temporada na Ilha Mágica, mas eu já estou com saudade dessas pessoas. E aí o barqueiro respondeu à senhora: pois você vai amar a Ilha Mágica. Certamente será bem recebida e bem-vinda. Eu quero te dizer com essa história que nós refletimos inconscientemente as nossas atitudes através da história que contamos. Por isso, a nossa história não pode ser entregue na mão de qualquer contador. Você precisa ser um bom contador da sua história. Eu vou usar a minha jornada, a minha história, para te ajudar a refletir sobre a sua. Tudo começou quando eu estava lá em Santarém, no oeste do Pará, fazendo o curso de pedagogia. Eu estava verdadeiramente perdida. Eu não sabia o que fazer quando terminasse o meu curso. Eu não sabia nem mesmo que escrever no meu TCC. E eu já estava no último semestre. Até que uma noite, uma professora chamada Grace Gott me apresentou um tema que ia mudar a minha maneira de pensar a educação e mudar a minha vida. Eu estou falando do ano de 2004. Onde se tinha um paradigma muito grande de que a educação está relacionada unicamente ao espaço escolar. Mas eis que alguém ousou a incluir na grade do curso de pedagogia a disciplina Pedagogia em Ambientes Não Escolares. Eis que alguém ousou a vir para uma sala de aula e discutir esse tema com seus alunos. E eis que alguém comprou essa ideia. Eu não sei de onde você está nesse momento me ouvindo, se é pelo computador, se é pelo tablet, se é pelo celular. Mas você já parou para pensar qual é o seu maior sonho? Naquela noite eu descobri o meu. Eu me conectei tão fortemente com aquele tema que eu pensei: eu quero trabalhar com a educação em ambientes não escolares. Eu quero trabalhar como pedagoga em uma empresa, contribuindo com as pessoas que já estão no mercado de trabalho, mas que precisam se desenvolver melhor. E eu quero usar a pedagogia para isso. Como fazer? Eu não tinha a menor ideia. É certo que quando você tem um sonho muito audacioso como esse, afinal de contas, atuar como uma pedagoga corporativa lá no interior do Pará é um sonho audacioso. Você precisa, acima de tudo, ter atitude para tomar determinadas decisões. Eu tinha consciência àquela altura do campeonato que seria um desafio muito grande para mim atuar em uma empresa como pedagoga. Primeiro porque as próprias empresas elas não tinham ainda consciência da importância de desenvolver o seu capital intelectual. Além disso, eu estava no interior do Pará, onde as coisas ainda eram mais difíceis de acontecer. Tendo consciência disso, eu então tomei uma das decisões mais audaciosas da minha vida. Eu deixei tudo lá no interior do Pará. Eu deixei minha família, eu deixei meus amigos
eu deixei o meu trabalho, eu deixei a minha vida lá e fui em busca de um sonho na capital. E o que eu levei comigo? Eu levei uma mala sem dinheiro e muitos, muitos sonhos. A ideia de morar em Belém, chegando em Belém, a ideia era a seguinte: eu distribuiria currículo, conseguiria um trabalho numa escola e em seguida eu iria tentar uma vaga nas empresas como pedagoga corporativa. Estava tudo muito fácil, mas não foi bem isso que aconteceu. Eu distribuí muitos currículos, porém a resposta era sempre a mesma. Eu não tinha experiência na área escolar, portanto, eu não conseguiria a vaga. Depois de muito tentar, eu resolvi então mudar de estratégia. Era um boom dos concursos públicos, então eu decidi, vou estudar para um concurso público. Tinha um celular, vendi esse celular e me matriculei no concurso, no cursinho para fazer o concurso público. Primeiro dia de aula, a aula era de português, meu saudoso professor Augusto começou então a explicar um tema e eu ali sentada na primeira cadeira, como a gente diz lá no Pará, toda pávula, eu tinha certeza o que eu queria, né? Então sentei ali na primeira cadeira, prestei atenção na aula, maravilhosa, e o professor ao final me entregou uma prova com 10 questões para que todos fizessem essas questões. Essa prova era uma prova de um último concurso que tinha acabado de acontecer. Deu um tempo e eu então comecei a fazer a prova. Achei super fácil. Nossa, essa prova aqui está muito fácil. Se for assim, eu vou conseguir passar rapidinho. Quando ele começou a fazer a correção da prova, 10 questões. E eu não acertei nenhuma. E para piorar, ainda vem aquele coleguinha que diz assim: bom, pelo menos eu acertei uma questão, não estou fora da jogada. Pior é aquele que zerou a prova, não acertou nenhuma. Esse não passa nem por milagre. Bom, aquilo para mim foi um banho de água fria. Eu saí de lá arrasada e fui embora para casa andando. Um sol escaldante, quase 40 graus lá em Belém. E eu fui pensando, eu tinha duas possibilidades. A primeira, eu desistir e contar uma história de fracasso. E a segunda, enfrentar tudo aquilo que estava contra mim. E ao final, conseguir contar uma história de sucesso. Naquela tarde, naquele sol do meio-dia, eu decidi, eu vou em frente. Eu não vou voltar e contar uma história de derrota. Eu vou seguir. Passei então a estudar 19 horas por dia. Eu morava mal, eu dormia mal, eu comia mal. Eu não tinha lazer, eu não tinha dinheiro para comprar livros, então eu estudava muito em bibliotecas. Eu enfrentei muitos desafios, mas nada daquilo me fez desistir. E finalmente, no ano de 2007, eu consegui a minha primeira aprovação no concurso público. Era para a área da educação, mas era educação escolar, ainda não era o que eu queria. Eu continuei a estudar e ficou ainda mais difícil, porque o meu tempo agora reduziu. E aí eu comecei a estudar de madrugada, continuava sem ter muito lazer, continuava sem ter muitas oportunidades que eu deixei de fazer, de sair, de me divertir para me dedicar a um sonho. E depois de muitos erros e muitos acertos e muitas lutas, e finalmente, 25 de novembro do ano de 2013, eu consegui a minha aprovação. Aprovada em primeiro lugar no concurso público, com 4.997 inscritos para uma vaga. E adivinha quem me ajudou a passar? Sabe aquela prova de português lá de trás que eu não havia acertado nenhuma? Ela estava nesse concurso também. Só que dessa vez eram 20 questões e era critério de desempate. E das 20 questões, eu acertei as 20 questões. E aquela prova, ela para mim, ela não foi só a oportunidade de ter passado no concurso, não. Ela foi para mim muito mais. Aquele dia foi a realização de um sonho que eu tinha de trabalhar com a educação corporativa. Há 13 anos eu atuo na área da educação, há 8 anos com a educação em ambientes não escolares. Atualmente eu sou servidora pública, estou lotada na Receita Federal, mas já passei por órgãos como a INAP, a ESAF. Eu também sou escritora de livros de metodologia, de treinamentos, sou autora do livro Design de Experiências de Aprendizagem, obra essa que me fez refletir muito sobre a minha história e a importância de honrar e respeitar a jornada. E eu ainda sou uma eterna sonhadora. Inclusive estar aqui hoje falando no TEDx era um sonho que já está realizado. E o que eu aprendi com toda essa minha jornada? O meu maior aprendizado
foi e nós nos tornamos tudo aquilo que damos significado. Se o maior significado que você dá para a sua história está conectado com tristeza, com angústia, com fracasso, você não vai conseguir contar uma história diferente. Você vai contar histórias conectadas com esses sentimentos. Mas se o maior significado que você dá para as suas histórias estão conectados com alegria, com paz, com amor e com sucesso, você vai contar histórias de sucesso. Porque nós somos a história que contamos da nossa história. E é por isso que não devemos nunca falar mal de nós mesmos. E eu estou aqui hoje para deixar essa reflexão para você. Que história você quer contar sobre você? De sucesso ou de fracasso? Pense nisso.